Chegou o tão esperado dia da prova. E aí você começa a folhear o caderno de questões e se depara com um tema, põe a mão na cabeça e pensa: não sei nada sobre esse tema. E agora? Pois bem, para situações como essa, você tem que assistir o vídeo de hoje que eu vou te ensinar como proceder diante de um tema em que você não sabe nada. Então se liga nesse vídeo de hoje. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. E nesse vídeo de hoje, nós trataremos o quê? Sobre uma situação problemática que pode sim acontecer com você no dia da prova. Pensando nisso, este conteúdo vai tratar com uma estratégia bem bacana de como você pode reverter essa situação problema. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, eu quero pedir aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Então faz o seguinte, curte bastante esse conteúdo, compartilha o nosso vídeo para chegar cada vez mais longe e o YouTube entender que o nosso conteúdo realmente é relevante. Além do que, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vai lembrar que tem 2 vídeos por semana aqui no canal e nesse mês de outubro, que antecede a prova, nós estamos trazendo bastante conteúdo unicamente voltado para o Enem. Agora sim, a gente pode começar a nossa aula e eu quero iniciar todo o processo aqui de orientação com 4 passos fundamentais quando você se depara com um tema surpreendente. Primeiro passo, eu sei que é clichê, eu sei que é senso comum, mas cara, funciona e é muito importante você ter na cabeça. Você tem que se acalmar, se tranquilizar, porque dessa forma, com uma mente calma, uma mente tranquila, você pode processar as ideias de maneira mais racional e mais lógico possível. Então, pensa no seguinte, uma mente calma, um coração tranquilo, permite que você tenha uma percepção mais clara acerca do que está sendo tratado naquele tema de redação. Segundo passo, se acalmou? Faz o seguinte, lembre-se de um princípio básico das nossas aulas, do nosso conteúdo aqui do dia a dia, tá? Lembra sempre que o tema de redação Enem trabalha sempre com uma problemática de ordem social que é de interesse nosso, da sociedade brasileira. E todo problema tem uma abordagem que permite analisar as causas e as consequências desse dilema. Terceiro passo, você vai fazer a leitura integral da comanda de redação, assim como também dos textos motivadores, para ter uma ampla ideia do que está sendo tratado naquele momento e a partir disso defina tranquilamente, calmamente, o problema em específico. Depois que você definir o problema em específico, o que você vai fazer? Você vai listar mesmo as causas do problema e as consequências. Esse é um primeiro passo para você identificar quais são realmente as causas que afetam e que permitem a existência daquele problema, a perpetuação, e quais são as consequências para o corpo social, para um grupo específico. Essa listagem permite você ter uma visualização do que é mais importante, do que é mais pertinente para você colocar na sua redação. E quarto passo, você vai escolher uma estratégia. Estratégia essa que eu vou passar para vocês agora, nesse momento, na sequência da aula, para que você possa utilizar numa situação como essa. Inclusive uma situação em que você de repente, putz, eu não tenho repertório para isso. E aí, é esse modelinho que eu vou passar, essa estratégiazinha. Não precisa de repertório para você conseguir consolidar o seu 900 mais. Eu sei que você ficou curioso, então editor, sobe para mim o esqueminha do nosso projeto de texto. Você está vendo agora na tela inteira, tá? O nosso projeto de texto para essa situação. Eu vou explicar bonitinho para você cada um desses bloquinhos, tá? Vale lembrar então que essa distribuição que eu trouxe para vocês diz respeito a uma redação composta por 4 parágrafos. O primeiro voltado, número 1, para a introdução, o 2 e o 3 para o nosso desenvolvimento e o quarto e último parágrafo para a nossa conclusão. Veja que nesse esqueminha, o que a gente fez? A gente colocou cores diferentes para cada um desses períodos, tudo bem que compõe cada um dos parágrafos também. E eu penso sempre numa redação que vai ocupar quase a totalidade da folha de redação. Veja que no primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, a gente dividiu em 3 períodos. No primeiro período, você vai fazer a contextualização. E nessa contextualização, você vai trazer um repertório que muita gente considera clichê, mas, cara, funciona como uma luva em qualquer tema de redação Enem, que é
a Constituição Federal de 88. Na sequência, no segundo período, é o momento em que você vai inserir o problema. Você vai recortar as principais palavras-chave da comanda de redação e inserir nesse momento. Você pode até fazer uma paráfrase da comanda e eu nunca sugiro a cópia da comanda, sim a paráfrase, perfeito? Depois que você identificou o problema bonitinho e inseriu ali, vem o terceiro período que vai inserir a tese ou a proposição, que nada mais é do que uma antecipação estratégica daquilo que você pretende ainda trabalhar no desenvolvimento 1 e 2, tá? E nesse caso, a gente vai definir o que no nossa tese, na nossa proposição. A gente vai definir que vamos trabalhar com as causas e as consequências do problema. Por isso que eu pedi lá na parte anterior da aula para você definir uma listagem com as principais causas e consequências do problema. Porque nesse caso, a gente vai trabalhar com as causas e consequências. No desenvolvimento 1, causa, e no desenvolvimento 2, consequências. Na sequência, no nosso segundo parágrafo, então, já no início do nosso desenvolvimento, né, na argumentação, a gente vai dividir os parágrafos de desenvolvimento, como você pode observar aí, em 4 períodos. O primeiro período dedicado ao tópico frasal e nesse segundo parágrafo, ou primeiro de desenvolvimento, a gente vai deixar claro que a gente pretende analisar no tópico frasal, ou no parágrafo como um todo, as causas do problema. E na sequência você vai inserir a causa 1 e causa 2. Você vai inserir a causa 1 no segundo período e a causa 2 no terceiro período, como vocês podem ver nesse esqueminha. Só que vale lembrar que não é só citar as causas, hein? A gente tem que explicar porquê dessa causa. Isso é importante, aprofundar um pouquinho mais as causas e não somente citar, mencionar, porque a gente tem que compensar o fato de não ter repertório nesse projetinho de texto nosso, beleza? E por último, o quarto período do nosso segundo parágrafo, a gente vai estabelecer um fechamento com uma microintervenção bem genérica aqui, tá? Uma boa estratégia, inclusive, para um parágrafo formado apenas pela análise das causas. Já no terceiro parágrafo, a gente vai definir um tópico frasal abordando as consequências, nos comprometendo a analisar as consequências do problema, e na sequência, no segundo e terceiro períodos, a gente vai estruturar o quê? As consequências desse problema. Vale lembrar que são consequências, tá? Não é apenas uma. A gente tem que ter, de novo, um certo grau de profundidade. Vale lembrar de novo que nós temos que buscar uma justificativa e não apenas citar as consequências. E por último, a gente fecha estrategicamente com uma retomada das ideias apresentadas pelo tópico frasal. Já quando a gente fala da conclusão, que é o nosso quarto e último parágrafo, a gente tem uma divisão também feita em 4 períodos, em que eu vou fazer no primeiro período uma retomada do problema, retomada da comanda de redação, retomada daquilo que foi abordado lá na nossa introdução, para definir claramente que o meu compromisso nessa intervenção é elaborar intervenções, né, plural, com o intuito de atacar aquele problema. E na sequência, no nosso segundo período, a gente vai fazer uma intervenção completinha para causa 1, causa essa que foi elucidada no segundo parágrafo. Na sequência, no terceiro período, a gente insere uma intervenção 2 para causa 2, só que dessa vez a gente não precisa estabelecer uma intervenção completinha, pode ser com 2, 3 elementos aí no máximo. E para fechar esse texto, a gente traz no último período o fechamento geral com efeito, né, um efeito geral aí, né, pretendido para essas intervenções, e o fechamento com a retomada lá da nossa introdução do primeiro período que a gente usou um repertório falando da Constituição Federal, tudo bem? Olha só que bacaninha como ficou. Esse projeto de texto, estrategicamente bem tabelionado, construído, ele encaixa em qualquer tema de redação Enem, e por isso mesmo que vai dar certo se você, porventura, se deparar surpreendentemente com um tema que, poxa, não sei nada sobre. Mas claro que o professor aqui, pensando em você sempre em dar o melhor para a sua construção de saber, trouxe um modelinho também de redação. E o nosso modelo aqui, baseado nessa estrutura, nesse projeto, é pautado num tema, esse tema aqui de baixo que vocês estão vendo agora, desafios para a manutenção da segurança digital de crianças e adolescentes. Vale lembrar que esse tema é uma das grandes apostas que a Cogime está fazendo para este ano também, então não custa nada você dar uma treinadinha. Sobe para mim então a nossa introdução, olha como ficou bacaninha. Gente, essa introdução tem toda uma legenda que eu trouxe para vocês aí, para vocês identificarem cada uma das passagens, ok? Vamos fazer a leitura comigo. Segundo a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito à garantia de segurança. Perceba que o que eu estou fazendo aí nada mais é do que adequar a uma situação do eixo temático. O eixo temático, que é esse macro grupo que trata a redação Enem, né?
E nesse caso, esse tema tem a ver com segurança pública, tudo bem? Segurança cibernética. Na sequência, eu insiro o meu problema especificamente, com até mesmo algumas passagens muito similares ao que a gente tem na comanda de redação. Veja que eu coloco para iniciar esse período o no entanto. O que é importante de levar em conta nesse no entanto aí? Veja que é uma partícula, é um conectivo ou um operador argumentativo que se opõe à ideia de que a Constituição Federal traga essa segurança. Por quê? Eu tenho que inserir um problema. Então o problema acontece porque essa Constituição não está sendo seguida, certo? No entanto, essa conjuntura está distante de sua concretização, uma vez que crianças e adolescentes são vitimados constantemente no ambiente digital devido à carência de segurança digital. Perceba que realmente a gente traz muitas palavras semelhantes ou idênticas à comanda de redação. Isso é a minha problematização, dar margem ao problema especificamente, tá? Na sequência, nós temos a tese proposição em verde, que ilustra ou elucida, melhor dizendo, aquilo que vai ser trabalhado ainda nos parágrafos de desenvolvimento. Nesse sentido, é fulcral analisar as causas e consequências desse dilema para tão somente propor medidas para a sua superação. Olha como ficou daorinha. E vamos então dar seguimento ao desenvolvimento 1 agora. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero fazer aquela perguntinha de sempre para vocês também. Vocês estão treinando a redação? Gente, tá batendo na porta já. A prova tá aí. Vocês estão treinando de verdade? Vocês estão se preocupando em treinar com maior frequência a escrita da redação? Cara, vocês não estão fazendo isso, estão perdendo tempo, mas ainda dá para você conseguir consolidar uma boa nota. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, acessa a Corrija-me, que nós temos uns planos especiais para você às vésperas do Enem. Então se liga nessa dica que eu estou dando para vocês, beleza? Continuando agora, chegamos ao desenvolvimento 1, primeiro parágrafo argumentativo. Editor, sobe para mim, por favor. Veja que nesse primeiro momento eu trouxe o tópico frasal, mas observe que tem uma partículazinha aí, que é o de início. Apesar de não ser considerado um operador válido, ele é muito importante para você indicar que está iniciando a discussão. De início, é pertinente investigar as razões que levam a essa situação. Veja que eu deixo bem claro no tópico frasal que o meu compromisso nesse texto é falar sobre as questões que envolvem as razões do problema. Vamos lá então. Nesse viés, causa número 1, é evidente que a ausência de controle parental expõe seus filhos a riscos. Veja que eu estou afirmando que um dos grandes problemas, a causa desse problema, melhor dizendo, é o fato dos pais não terem a responsabilidade do controle sobre os filhos. Mas lembra, eu tenho que justificar, não posso só citar, eu tenho que explicar por que isso acontece e a explicação vem na sequência. Visto que os responsáveis muitas vezes isentam-se dos cuidados aos jovens por conta do excesso de trabalho, deixando-os muito expostos aos perigos da internet, como assédio e roubo de dados. Primeira causa. Segunda causa em verde. Ademais, nota-se que o ambiente virtual, por conta do anonimato e da difícil fiscalização pelas autoridades, torna-se um meio eficaz para que pessoas mal intencionadas possam agir sem muito receio, dando maior margem para crimes. Então, olha só a outra situação, problema. A causa 2 é o fato de nós termos um ambiente cibernético pouco seguro que estimula, sim, a ocorrência de mais crimes contra vulneráveis. E para fechar esse parágrafo, eu trouxe uma microintervenção. Assim sendo, é emergencial que medidas sejam implementadas para a garantia de uma navegação segura para os mais vulneráveis. Desenvolvimento 2. Lembra que a gente vai falar das consequências? O nosso tópico frasal deixa isso muito claramente descrito. Mas veja também que antes desse tópico frasal, no comecinho, melhor dizendo, nós temos um operador argumentativo que liga um parágrafo a outro. Isso é muito importante acontecer neste momento. Outro, sim, é premente observar as consequências degradantes ao corpo social, como fruto da falta de segurança digital. Tópico frasal, falando que vai analisar as consequências. É nítido que os jovens, uma vez expostos a situações de assédio e violência, passam a sofrer com ansiedade e depressão, justamente por conta do teor tóxico desse tipo de crime e pela fragilidade emocional, já que a pouca idade não lhes propicia um adequado discernimento e condições para se protegerem. Perceberam?
eu não simplesmente citei a consequência, eu também cito a consequência e explico o porquê dessa consequência, tá? Na sequência, a consequência número 2 em verde, em decorrência disso, em condição de vulnerabilidade, podem enxergar os jovens como única medida para fugir de determinadas situações, tirar a própria vida, que é uma consequência última e trágica. E para fechar esse parágrafo, veja que eu retomo as ideias que são defendidas e atribuídas no tópico frasal. Nesse sentido, constata-se a grande preocupação no entorno da falta de segurança que pode afetar tragicamente os mais novos. Isso a gente deixa claro lá no tópico frasal. Então esse fechamento é bem estratégico mesmo, beleza? E para fechar finalmente o nosso texto, nós temos a conclusão com a intervenção. Vale lembrar novamente que essa intervenção, essa conclusão, ela acaba sendo dividida em 4 períodos, em que os 2 intermediários vão ser reservados para tentar estabelecer uma solução para causa 1 e causa 2 que foram administrados no segundo parágrafo, beleza? Vamos fazer a leitura. Logo, olha o nosso conectivo que faz a ligação entre a conclusão e o terceiro parágrafo. Essa circunstância problemática se configurou como uma grande violação da segurança em ambiente virtual, uma retomada então do problema, a retomada da discussão feita. Para mudar essa situação, olha a nossa intervenção número 1. Lembra que o nosso problema número 1, nossa causa número 1, era o fato dos pais se ausentarem dessa situação de defesa dos filhos, de fiscalização do que os filhos estão fazendo? Então é nesse sentido que essa intervenção tem que atacar esta causa. Para mudar essa situação, é dever do Estado, órgão máximo responsável pela garantia de segurança a todos, promover, por meio de ampla campanha de alerta aos pais e responsáveis acerca dos riscos da internet aos jovens, a conscientização sobre a importância do controle parental, a fim de reduzir os riscos aos filhos. Veja que eu tenho 5 elementos. Vamos contar? Estado é o meu agente, órgão máximo responsável seria o detalhamento do agente, promover seria o verbo que indica ação, por meio de ampla campanha seria o meu meio e modo e o efeito a fim de reduzir os riscos aos filhos. Perfeito? São 5 elementos bonitinhos que a gente colocou estrategicamente falando aqui. Olha só minha segunda intervenção que vai atacar a causa 2, que diz respeito ao anonimato, à falta de fiscalização na internet que permite a ocorrência desses crimes contra os jovens. Paralelamente, o Ministério da Segurança, o nosso agente, precisa investir em investigações em tecnologias, nossa ação propriamente, e o efeito, para efetivamente identificar e punir os criminosos. Uma intervenção menos completa, porque não precisa, o Enem só contabiliza uma intervenção com 5 elementos. E para fechar esse texto, nós temos um efeito genérico e a retomada do quê? Da Constituição que a gente utilizou lá no primeiro período do primeiro parágrafo da introdução. Desse modo, em médio prazo, será possível fazer valer a dignidade a todos. Olha o efeito genérico. Tal como escrito na Carta Magna, fazendo referência à Constituição. Olha só que da hora que ficou o nosso texto. Gente lindo meu coração, vocês gostaram? Vocês curtiram? Se vocês curtiram, vai lá, dá o joinha, compartilhe esse conteúdo, deixe nos comentários também se esse conteúdo te ajudou. E olha que eu quero ver o seguinte, depois que a prova acontecer, depois que vocês tiverem o resultado da prova de fato e vocês conseguirem consolidar sua nota máxima, seu 900 mais, vocês vão aqui vir nos comentários desse vídeo falando um pouquinho de como essa aula ajudou você para dar aquela força pra gente também, tá? Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final, quero desejar a vocês bons estudos e até a próxima aula!